Olá, meus irmãos, meu Mucuyu, meu Mutumbá, meu Colofé, meu Aburu, Aboê, Aboxexé, meu Saravá, a todos e a todas, como vocês estão? Hoje nós estamos trazendo um vídeo falando sobre Iemonjá Ogunté, é isso mesmo, ou Okuti, como é chamado a nossa famosa, a nossa grande guerreira que caminha junto com Ogum, Iemonjá Ogunté, né? Então hoje nós vamos trazer esse vídeo falando para vocês um pouco desse orixá, dessa Iabá, que representa muito, né, para a nossa religião, representa muito para nós que somos adeptos aos orixás, né, que somos de Candomblé, que somos de Ifá, uma grande e poderosíssima feiticeira, a nossa Iemonjá Ogunté, né? Então hoje nós vamos falar um pouco desse orixá, né? Lembrando que Iemonjá Ogunté, né, vive no rio de Ogum, né? Esse rio, um rio que corre de Oió a Abeokuta, né, na África. E Ogunté significa aquela que possui Ogum, né? Aquela que carrega Ogum. Isso que significa Ogunté. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente, não só para os simpatizantes desse orixá, mas também para os seus iniciados, para aqueles que vão tomar obrigação, para aqueles que vão se iniciar nessa qualidade de Iemonjá, né? Então é muito importante a gente estar lembrando de certas situações, né? Lembrando de certos orôs, né, que deve ser feito, né? É claro que aqui eu não estou ditando regra para nenhum sacerdote fazer o que eu estou falando, né? Simplesmente o que eu falo é baseado em estudos, né? Principalmente em livros africanos, em estudos com babalaôs, né? Consagrados mesmos, né? Nigerianos, né? Aos meus abás, né? Os meus mais velhos, né? Os sacerdotes muito mais antigos, com muito mais experiência, né, do que eu. Então é uma coleta de estudos que eu faço nos meus vídeos, até porque eu jamais vou vir para uma internet, vou em alguma entrevista, em algum podcast, falar besteira, né? Então, tudo na minha vida que eu faço, eu estudo, eu pesquiso, eu vivencio, né? Eu faço, eu pratico para saber se funciona, para saber se é verdade e para saber, né, o fundamento daquilo, se é real, tá certo? Então, tudo que eu vier falar aqui é através dos meus estudos, né? Através de depoimentos, através de pesquisas, através de situações no qual eu vivencio e que se chega a essa conclusão e que faz dar certo para os meus clientes, filhos de santos, consulentes e por aí em diante. Tá certo, meus irmãos e minhas irmãs? Então vamos lá, falando um pouco mais de Ogunté, é uma guerreira, é um orixá que tem forte ligação com Ogum, né? Forte ligação com Oxóssi e com Oxóguian. Então, você que vai se iniciar aí nessa qualidade de Iemonjá, é de suma importância você estar sentando, você está arrumando um Ogum, você está arrumando um Oxóssi, você está arrumando Oxóguian, né? Você está arrumando Olokun, né? Porque Iemonjá Ogunté é a guerreira do Palácio de Olokun, né? Para quem não sabe quem é Olokun, Olokun é a grande ancestral, mãe de todas as Iemonjás, né? Mãe de Adjechalunga, né? Que vem a ser irmã de Iemonjá. Então, é de suma importância você estar sentando Ogum, Oxóssi, Oxóguian, Olokun e principalmente Adjechalunga, né? Mas por que, babá, assentar todos esses orixás por conta dessa qualidade de Iemonjá? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece? Como ela tem forte ligação com esses orixás, então se faz parte do seu caminho,
da sua trajetória, você está arrumando esses orixás. Para quê? Para que esses orixás não venham lhe atrapalhar em nada na sua vida, né? Então é de costume, quando a gente vai fazer um assentamento de Ogunté, né, não é só montar o Ogunté e ali dentro colocar alguns elementos de Ogum, que muita gente faz assim. Tá errado? Não, não tá errado. Tá certo. Mas monte também um Ogum à parte. Por quê? Porque é uma Iemonjá que toda vez que você vai fazer os seus sacrifícios, os seus rituais, ela tem que obrigatoriamente comer com Ogum. Porque o nome dela já diz. Ogunté, aquela que carrega o Ogum. Entende? Então, se faz obrigatório, né, você nos rituais para Ogunté, você está também agradando o Ogum junto. Ele está comendo junto. Faz parte do Orô de Ogunté, né? Então, é de suma importância você estar arrumando essa Iemonjá. Você está arrumando o Ogunté junto com o Ogum, junto com o Oxóssi, junto com o Oxoguian, né? E Olokun e a Adichalunga. São esses orixás principais que fazem parte do caminho de Ogunté, tá certo? Você que vai se iniciar nesse orixá, você que vai arrumar esse orixá, é um orixá que é da noite, né? Os seus orôs têm que ser feitos à noite e principalmente na praia, tá? Então assim, você vai se recolher, né? O seu sacerdote vai dar os seus ebós, você vai passar por certas situações e na hora de fazer o orô do orixá, se faz necessário ir até a praia, né? Apesar que Iemonjá Ogunté é do Rio, tá, gente? Iemonjá é do Rio, só que as águas do rio se desaguam no mar. Então, por isso que muita gente cultua ela no mar, na praia, tá? Mas toda Iemonjá é do rio, assim como o Oxum também é do rio, entende? Porém, como as águas, né, deságua no mar, geralmente se faz esse culto a Iemonjá no mar, tá? Mas se for fazer também no rio, não tem problema algum, também está certo, tá bom? Como a Adichalunga e Olokun é do mar, né? E Olokun é mãe de Iemonjá e a Adichalunga é irmã de Iemonjá, então ali se faz todo esse orô, né? Todo esse fundamento para essa grande orixá, né? Iemonjá Ogunté na praia, não tem problema algum, né? Mas se não tiver um local aí propício, né, uma praia perto, né, uma praia acessível para vocês e que tem um rio, pode também estar se fazendo no rio, tá certo? Mas o orô dessa Iemonjá, dessa santa, tem que ser à noite e, se possível, na praia ou no rio, tá bom? Enfim, é uma Iemonjá, né, que caminha junto com algum Alabedé, né? Ela que sai em campanhas de guerra com algum Alabedé, né? É uma Iemonjá muito perigosa, né? Muito guerreira, ambiciosa, ardilosa, ou seja, seus filhos costumam ter esses arquétipos, né? São pessoas muito destemidas, muito guerreiras, determinadas, sabem o que quer para sua vida, porém são muito rancorosas, né? Porque essa Iemonjá é uma Iemonjá muito rancorosa, muito severa, muito violenta. Então tem que tomar muito cuidado com essa Iemonjá. Por quê? Porque ela pune os seus filhos muito drasticamente, né? Ela não tem pena, ela não tem nenhum sentimento perante aqueles que erram contra ela, né? Perante que erram por ela. Então tem que tomar cuidado, principalmente nos seus rituais, tá? Por quê? Porque ela é desse tipo. É uma Iemonjá muito violenta, porém ela é muito justiceira, né? Ela vai comprar o seu barulho, ela vai comprar a sua briga se você tiver certo. Você pode ter certeza disso. Agora, se tiver errada, não chame por Ogunté, porque ela não irá comprar o seu barulho dessa forma, você estando errado, tá
certo? É muito justa, é uma Iemonjá muito justa, ela é pelo certo. Se você está errado, você pode ter certeza que você vai sair vitorioso ou vitoriosa nessa demanda, seja ela judicial, seja ela numa briga trabalhista, seja ela numa briga familiar, seja ela num desentendimento amoroso. Se você estiver certo ou certa, você pode ter certeza que você vai conseguir a vitória através de Iemonjá Ogunté, tá bom? Porém, tem que tomar muito cuidado, porque é um orixá muito perigoso, tá certo? Outra coisa que eu quero falar também para vocês que estão se iniciando nesse orixá, que vão arrumar esse orixá. A grande quizila desse orixá, e que todo mundo faz, pelo menos, todo mundo não, né? Eu estou generalizando muito. Mas que a maioria das pessoas, dos sacerdotes fazem, é dar pato ou pata para esse orixá. Esse orixá, de maneira alguma, come pato. É a quizila mortal desse orixá comer pato ou pata, tá? O bicho favorito, o bicho predileto desse orixá é o carneiro, tá? E, geralmente, ela come todos os bichos machos. Porém, ele tem que ser castrado antes do sacrifício. Então, gente, chega aí o X da questão, chega aí o X do vídeo, né? Que eu costumo falar sempre para todo mundo. Gente, não é receita de bolo. Quando a gente fala esse termo, não é receita de bolo, porque não é igual para todo mundo. Vocês entendem? Tem sacerdote por aí que fala assim: ah, é Iemonjá, vamos dar uma pata para ela. E não sabe o que estão fazendo, não sabe o que estão falando. E através desse bicho, você que é de Iemonjá Ogunté, se um sacerdote faz isso com a sua Iemonjá, né, com a Iemonjá que é responsável por quem rege o seu Eledá, né, a sua vida, o seu destino, que muitas das vezes rege até mesmo o seu Odu que você carrega, né, que é o seu destino, ele está praticamente ali condenando a você a ter uma vida de miséria, de tristeza, de desfechos muito ruins, né, de caminhos trancados, de caminhos fechados, né, de decepções, né, de problemas de uterinos, problemas de barriga, problemas de visão, problemas de cabeça, né? Muitas das vezes filhos de Iemonjá ficam perturbados, ficam meio desorientados. Então tomem cuidado, gente, quando vocês vão fazer algum ritual para essa Iemonjá, tá? Como eu falei anteriormente, é uma Iemonjá muito perigosa, né? Ela de maneira alguma, ela come pato ou pata. Ela pode comer todos os outros animais machos, mas tem que ser castrados nos seus rituais, nos seus sacrifícios, tá? Ela come galinha da Angola, tá certo? Gosta que seus adimuns sejam regados com muito mel, né? Gosta que sejam tudo bem doce, adocicado com bastante mel por cima, né? Porque o mel, para quem não sabe, o mel esquenta, né? Não só adoça, mas como ele esquenta também. Então ela gosta que os seus adimuns, as suas comidas, as suas oferendas sejam regadas com bastante mel, né? Com bastante mel. Então, é você que vai se iniciar nessa qualidade de Iemonjá. Tome cuidado, preste atenção, né? É um orixá muito bonito, mas tem que tomar muito cuidado, né? É um orixá que caminha com Ogum Alabedé, né? Caminha com Ogum Ojá, né? Caminha com a Diagunã, caminha com a Déinler, né? Então, daí tá a ligação delas com esses orixás. Então, por isso que às vezes se faz necessário a gente estar arrumando esses outros orixás para essa pessoa que vai assentar o Ogunté. Para quê? Para que ela possa ter sempre vitória, para que toda guerra que ela possa enfrentar, ela seja vitoriosa, né? Para que toda demanda que ela venha a passar na vida dela, ela saia vitoriosa. Então, por isso que se faz necessário a gente estar arrumando, né, esses orixás para quem vai arrumar o Ogunté, tá bom? Agora, ao contrário do bicho que Iemonjá gosta, que é o bicho predileto de Iemonjá Ogunté, é o carneiro.
tá? A quizila dela é a pata ou o pato, tá bom? Mas o bicho predileto dela é o carneiro. Então, se você ofertar um carneiro, mas é claro, antes de ser ofertado, ele seja castrado para depois ser ofertado, é o bicho predileto de Ogum-Té, né? Você vai estar dando um grande presente para Ogum-Té, aí o Colorado vai se ver muito satisfeita, vai se ver muito feliz, muito em irê, né? Muito em positivo, porque é o bicho favorito dela, é o carneiro, tá? Então você aí que vai se iniciar, tome cuidado na hora de ofertar um pato ou uma pata para Iemonjá Ogum-Té. Iemonjá Ogum-Té não come de maneira alguma pato ou pata. Não pode dar esse bicho para Iemonjá Ogum-Té, tá? Você pode dar a galinha da gola, você pode dar uma franga, você pode dar o carneiro, você pode dar o pombo, porém, você não pode dar de maneira alguma o pato e a pata para Iemonjá Ogum-Té, tá bom? Um bicho também que pertence a Ogum-Té e pouca gente sabe é o rato, tá bom? O rato pertence a Iemonjá Ogum-Té. E muitas das vezes a Iemonjá Ogum-Té faz que seus filhos, que seus iniciados, aqueles por qual ela rege, por qual ela protege, tenham sonhos com ratos através de mensagens. Mas como assim, babá? Exemplo, você tem uma proteção muito forte de Ogum-Té, né? Você carrega esse orixá, você foi iniciado por esse orixá. E muitas das vezes você sonha com ratos, né, trazendo mensagens, em situações de perigo, em situações de desvendando algo. Isso é Iemonjá Ogum-Té em sua vida, tá? Trazendo uma mensagem para você, que, é claro, tem que saber interpretar, tem que saber traduzir, né? Saber por qual situação você está passando no seu dia a dia, tá certo? Mas, muitas das vezes, esse sonho é ligado a Iemonjá Ogum-Té, tá bom? Por quê? Porque o rato pertence a Iemonjá Ogum-Té. Então, ela manda mensagem para os seus filhos, manda mensagem para os seus mais próximos através dos ratos, né? Então, se você tiver um sonho, de repente, algo desse tipo, já é uma coisa que você já pode ter, né? Tomar aí um tino aí para poder perceber que algo está acontecendo com você e algum aviso através de Iemonjá Ogum-Té ela está tentando te avisar, né? É claro, deve procurar um sacerdote, abrir um oráculo, abrir um jogo, né? Saber o que está acontecendo, que aí sim ela vai se comunicar com o sacerdote e através disso o sacerdote vai te passar a mensagem do que está acontecendo, do que precisa ser feito. Às vezes é um ebó que você precisa estar tomando, às vezes é uma oferenda que você tem que estar ofertando a ela, ou a Exu, ou alguma outra divindade, né? Ou é um banho que você precisa estar tomando, né? Algo precisa ser feito, mas é através dessa situação, né, que Iemonjá Ogum-Té tenta avisar os seus filhos, né, de algo que está acontecendo, tá bom? Os vestimentos de Iemonjá Ogum-Té, gente, os vestimentos de Iemonjá Ogum-Té. Hoje está difícil a gente ver, quando a gente vai nas festas, né, nas saídas, nas obrigações, a gente vê uma Iemonjá Ogum-Té mesmo vestida, caracterizada do jeito que tem que ser, né? Por quê? Porque Iemonjá Ogum-Té, ela veste um azul, né? Um azul claro, um branco, né? Um cristal, um prateado, um verde clarinho, né? Ela usa capacete, por ela ser muito guerreira, por ela ir para as guerras com Ogum, então a gente traz esse arquétipo para Iemonjá Ogum-Té, né? E usa peitaça, né? Os seus adornos, geralmente, são ferramentas de Ogum, né? Pode ser uma foice, um machado, né? Uma espada, né? Geralmente a gente coloca a espada escondida nas costas de Iemonjá Ogum-Té e na mão dela um bebê, né? Um adorno, né? Que deixa Iemonjá
Ogunté é mais feminina, mas não podemos esquecer que Iemonjá Ogunté, ela é guerreira, ela vai para a guerra com Ogum, né? Ela vai para o combate, ela vai para a batalha, né? Então se faz necessário a gente montar essa Iemonjá, né? A vestimenta de Iemonjá Ogunté para ir para a sala, para ir para tomar o seu rum, né? Dessa forma, né? Colocando elementos de Ogum em volta da sua roupa, né? Então, Iemonjá Ogunté veste assim, azul claro, né? Branco, cristal, prateado, né? Ela veste essas cores, né? Então se faz necessário sim a gente colocar esses elementos, esses adornos nas roupas, né? De Iemonjá Ogunté, tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos esquecer o seguinte, né? Mais uma vez eu falando, não é receita de bolo, né? Nem todo orixá que a gente vai recolher, que a gente vai dar uma obrigação, que a gente vai iniciar, ele pode estar recolhido dentro de um barracão. Mas como assim, babá? O barracão, gente, ele é um espaço sagrado, né? Onde ali habita várias energias, né? No qual a gente usa para poder fazer certas situações, né? Tá tirando Iaô, tá dando obrigações, né? Tá fazendo as nossas festas, os nossos orôs, mas nem sempre o orô do orixá tem que ser feito dentro do barracão, tá? Às vezes é necessário a gente ir para um rio, a gente ir para uma cachoeira, a gente ir para a praia, tá? Então nem tudo ocorre dentro do barracão. E Iemonjá Ogunté é uma desses orixás que a gente precisa estar fazendo o orô dela ou no rio ou numa praia, principalmente à noite. Então, exemplo, você vai se recolher, você é um Iaô e vai se recolher para esse orixá, né? Você vai se iniciar para o Ogunté, né? Lá vai ser feito os ebós em você vai tomar vários tipos de ebós, né? Tem que ver o Odu que você carrega para poder presentear esses Odus, né? Ver o que está em negativo e o que está positivo, né? Deixar você em Irê, né? No positivo, né? Fazer, montar os orixás que precisam ser montados da maneira correta, né? E na hora da gente fazer o orô dessa ação desse orixá, a gente precisa estar indo para um certo local, levando certos elementos, fazendo certos tipos de orôs, né? O que vai colocar nos seus pés nesse orô? Qual é a oferenda que vai do lado? Qual é a oferenda que vai atrás? Qual é a oferenda que vai embaixo? Né? Isso tudo é orô, gente. Isso tudo é orô do santo. E se faz necessário ter esse orô, né? Por quê? Porque se você não fizer o orô do orixá, a sua iniciação foi incompleta, né? Já basta o que a gente vê por aí, pessoas se iniciando sem ter um Exubara, né? Que é uma coisa assim, chega a ser até ridículo, né? Porque tanta incompetência, tanta marmotagem, vamos ser bem assim, rasgar o verbo, que chega a ser cômico, né? Para não falar outra palavra. Você vê Iaô, eu pego Iaô na minha mesa de jogo, a pessoa não tem um Exubara sentado, a pessoa não fez um Imbauri, a pessoa não sabe nem o que é um Exubara, entendeu? Lembrando que é o beabá, né? Para você se iniciar, você tem que ter um Ibaori, né? Que é o seu, que é o culto ao Ori, e o seu Exubara, que é o Exu do seu corpo. Ori, cabeça, Ará, corpo, né? E você não vê isso, né? Você não vê o pai de santo, o sacerdote, o babalorixá, ou até mesmo os babacaôs que a gente vê por aí, fazendo cada loucura que você até duvida daquilo ali que foi feito. Porque você não acredita que aquilo ali foi feito, a verdade é essa. Entendeu? Então você que está aí mesmo, que você vai assistir esse vídeo, você está assistindo esse vídeo agora, que se iniciou para ser orixá, que a sua vida não andou, que a sua vida está uma merda, né? Desculpa a expressão, que a sua vida não vai para frente, nada para você dar certo, você está desempregado, você não tem dinheiro para nada, você é uma pessoa infeliz,
Você é uma pessoa que é derrotada em todos os sentidos, em todos os segmentos da sua vida. Você pode ter certeza, querido. Você foi iniciado de maneira errada. Porque esse orixá é o orixá da vitória. É o orixá da prosperidade. É o orixá que caminha com Ogum, que caminha com Oxóssi, que caminha com Oxoguião, que é irmã de Adjetialunga, que é dona da riqueza, que é dona da prosperidade, que é filha de Olocum. Então não tem como você ser uma pessoa dessa forma. Se você, que aí mesmo, deu essa obrigação para esse orixá e a sua vida está dessa forma, querida, pode ter certeza que a sua obrigação não valeu de nada, que a sua iniciação não valeu de nada. Você gastou dinheiro à toa, infelizmente isso acontece constantemente, diariamente, com várias pessoas, mas tem solução, certo? Me procure, me chame no WhatsApp, venha conversar comigo, venha abrir um jogo conosco, tá bom? Venha explicar a tua situação, o que está acontecendo, e eu tenho certeza que eu irei te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Não fique desesperada, para tudo tem solução nessa vida, só não temos solução para morte. O resto, tudo a gente arruma, tudo a gente faz de novo, tudo a gente ajeita. Mas não deixe, não fique desiludida, porque os grandes culpados de pessoas assim, fazendo esse tipo de coisas, são vocês mesmos, que não estudam, que não procuram saber, se emocionam. Muitas das vezes as pessoas são emocionadas, como eu falo em diversos vídeos meus. Tem pessoas que não têm necessidade de se iniciar e querem se iniciar por vaidade, por achar que a religião é o topo do ego inflamado, tá certo? Que é o topo do ego inflado, tá certo? E que achando que vai sentar numa cadeira de sacerdote, que vai sentar numa cadeira de Eked, que vai sentar numa cadeira de Ogã, que vai ser o bambambam, que vai fazer, vai acontecer. Gente, se você pensa assim, você está na religião errada. Você pode ter certeza, você vai se machucar. A religião não é isso. O orixá não é isso. Para o orixá te dar algo, para o orixá te retribuir, você tem que ter caráter, você tem que ter postura, você tem que ter a conduta ilibada, você tem que visar o seu modo de agir, a sua atitude, as suas posturas no dia a dia, perante a família, perante o trabalho, perante a sociedade, perante a sua vida em si. Isso que faz você se tornar uma pessoa próspera. Isso que faz você se tornar uma pessoa bem-sucedida. Coloque isso na cabeça de vocês. Tem muita gente aí que é iniciado, que faz, acontece, que bababá, que bibibi, bababá, que faz até chover. Mas que é infeliz, que não tem nada, perde tudo, que só tem percas na vida, que não consegue um amor, que não consegue um trabalho. Por quê? Porque a sua conduta, o seu caráter, está desalinhado com o seu ori, está desalinhado com o orixá. Isso pode ter certeza que vai refletir na sua vida. Entende? Então não fique desesperado. Se você foi iniciado dessa forma, se o seu sacerdote, se o seu consultor espiritual ofertou um pato para a sua Iemonjá Ogunté e a sua vida virou de cabeça para baixo, calma, dá para a gente arrumar, tá certo? Vamos ver o que foi colocado dentro do seu Ibá lá, vamos ver o que foi colocado, como é que foi montado essa Iemonjá. Vamos consertar, vamos complementar, não se despacha nada, vamos ajeitando, a gente lava tudo de novo, prepara, faz rezas, faz os oriquis certinho, faz as asaduras, vamos lá, dá de comida para algum de novo, dá de comida para Iemonjá, faz o Oro do Santo, dá comida ao seu ori, tá certo? Monta o Exobara e você pode ter certeza que você vai ter caminho de novo, tá bom? Não se desespere, preste atenção com quem vocês vão entregar a sua vida. Iniciação não é brincadeira. Uma consulta espiritual não é brincadeira. Um ebó não é brincadeira. Um ebó mal feito, uma iniciação mal feita, ela destrói a sua vida. E muitas das vezes dá muito trabalho para recuperar. Se gasta muito dinheiro, porque infelizmente tudo no nosso país é muito caro. Tudo é muito caro para a gente. Então tudo é custoso. Tudo requer trabalho, requer tempo, requer dinheiro, requer situações, requer pessoas para ajudar. Isso tudo tem um gasto muito grande, mas tem solução, tá certo? Então fique calma, confie e pode ter certeza que Iemonjá irá trazer sucesso na sua vida. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Odoia, que Iemonjá,
que Ogum Té, que Ogum, que Babá Mi Ogum Já, que Babá Mi Ogum Alabedé, possa te trazer vitória, paz, saúde, prosperidade, caminhos abertos, proteção, força, vitalidade, saúde, sucesso e muita vida longa, tá bom? Não deixe de curtir nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, o nosso WhatsApp é o 21 997 40 40 88, é isso mesmo, é 21 997 40 40 88 e venha se consultar conosco, venha trazer o seu problema, que eu tenho certeza que irei te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Axé, axé e odoia!